Nesta aula, faremos mais uma resolução de uma questão da lista de exercícios. O assunto relacionado é regra de 3. A questão diz o seguinte: se 12 operários fazem 72 metros de parede em um dia, quantos metros farão 20 operários nesse mesmo período? A gente relacionou aqui as colunas e colocando as informações da questão. 12 operários conseguem fazer 72 metros de parede em um dia. A questão quer saber quantos metros de muro, então eu coloquei X, 20 operários conseguem fazer no mesmo período de tempo, ou seja, em um dia. O que nós precisamos fazer? Colocar uma seta com a direção, e aí eu sempre estou colocando para baixo, mas você pode colocar para cima inicialmente, não tem nenhum problema, tá certo? Onde está a variável? A variável está na coluna do meio, coloquei aqui a seta. Agora eu vou comparar a outra grandeza em relação sempre a onde está a variável. Eu vou comparar agora o número de operários em relação à metragem. O que foi que aconteceu em número de operários? Eu tinha 12, que fazia 72 metros de muro, e 20 operários. O que é que eu espero? Que faça uma quantidade o quê? Maior de parede, tá certo? Então, se eu aumento a quantidade de operários, eu aumento aí a extensão do meu muro. Porque é o seguinte, se 12 operários conseguem fazer 72 metros de muro, o que é que eu espero se eu contratar mais 8? Se eu chegar a 20 operários, eu espero que eles façam uma parede maior. Então, enquanto eu aumento uma grandeza, a outra também está aumentando. Então, isso é uma regra de 3 direta. Então, vai ficar na mesma direção, não precisa inverter a fração, tá certo? Jackson, e a última coluna? Aí você pode fazer o comparativo aí. Não vai alterar porque são os mesmos valores, é um dia. E eu não vou nem aumentar a grandeza e nem diminuir, tá certo? Aí dica de questão: quando vocês tiverem em uma coluna o mesmo valor, como nós temos aí 1 em 1, não precisa colocar. Por quê? Todos esses valores aí vão virar fração. E aí se eu tenho dois valores iguais, quando eu dividir, vai dar 1. E 1 é o elemento neutro da multiplicação, então não vai fazer diferença. Então, quando vocês tiverem alguma coluna que os valores são iguais, não precisa levar em consideração, é como se essa coluna não existisse. Mas se você quiser utilizar, não tem problema, certo? Então vamos lá. 72 sobre x é a fração que está variável, né? Aí eu vou igualar ao produto das frações, né? Eu tenho na primeira coluna 12 sobre 20, não inverto, porque ela é direta. Se eu quiser colocar a última coluna, eu vou colocar vezes 1 sobre 1. 1 sobre 1 é 1 e 12 sobre 20 vezes 1 vai dar 12 sobre 20. Então percebam que realmente não faz diferença, tá bom? Então eu vou utilizar só essa igualdade de frações. Igualdade de frações a gente faz meio pelos extremos. Então vai ficar 12x igual a 72 vezes 20, né? Ou se você quiser, 12 e 20 dá para multiplicar por 4. 12 dividido por 4 é 3, 20 dividido por 4 é 5. Então vai ficar aí 3 quintos, né? Então eu posso fazer 3 vezes x, 3x, igual a 72 vezes 5. Quanto é 72 vezes 5? 360. Esse 3 está multiplicando para se dividindo. 360 dividido por 3 dá igual a 120. Dentre as alternativas, 120 é a letra C. E a gente finaliza mais uma aula.